noite, bem-vindos ao curso da UJR sobre Parashat Shavuot em português. Que bom que estejamos juntos e bem dispostos a estudar, a refletir, a trazer a Torá ainda mais perto do nosso dia a dia, porque esse é o objetivo desse curso e de nossos encontros. Que vossos pensamentos, vossas ideias, vossas vozes, vossos sentimentos apareçam com intensidade e com alta frequência. Vamos a elaborar o que a Torá nos ensina, tentando aplicar seus ensinamentos ao dia a dia, à nossa vida cotidiana. Vamos a perguntar-nos, vamos a responder-nos e até a compartilhar as nossas impressões. Então, acostumamos ter uma folha em branco do lado e uma caneta para poder responder, formular e responder algumas perguntas e tentar apropriar-nos das problemáticas derivadas dos temas propostos pela parasha da semana. Estamos certos? Estamos juntos? Então vamos abençoar, levarech, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav v'tzivanu la'asot b'divrei Torah. Amém. Isso. Baruch Adonai Eloheinu divrei Toratecha, b'finu ובפי עמך בית ישראל. ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל, bendito seja ele que ensina a Torá a seu povo Israel. Todo mundo está sabendo, mas é muito oportuno festejá-lo juntos. Temos aqui a presença de nosso convidado especial, o doutor Daniel Val, que é um grande amigo e, como já falei, entre outras coisas, uma muito importante que é o presidente da UJR. Mas, eu não sei se estou cometendo uma infidelidade, a existência desse curso e a minha presença aqui tem a ver com uma decisão muito temprana. Acho que 2 dias depois de assumir o seu cargo, e é uma coisa que não vai alcançar o tempo da minha vida para agradecer-lhe. Esse tipo de coisa que a gente fala com muito orgulho, com muito carinho, e que gosta de dizer em público, porque são as coisas que devem ser conhecidas por todos os que somos beneficiários de iniciativas como essa, que consideramos valiosas e que temos nos familiarizado. Então, mais uma vez, obrigado, Daniel. E acho que dizer isso faz justiça com quem é a cabeça que está por detrás de muitas atividades que nós compartilhamos e desfrutamos. Então, obrigado, Daniel. Se todos concordam, Daniel, te conto como é mais ou menos a estrutura do que vimos fazendo. Nós comentamos algumas coisas, temos essa apresentação de sempre, comentamos algumas ideias básicas, um panorama geral da Parashá, para que aqueles que têm lido faz tempo, aqueles que essa semana não conseguiram ler, a maioria aqui lê antes e prepara, mas pode ser que alguma vez alguém esqueceu, ou não deu o tempo. Então, esse panorama geral e depois todo o tempo. Tá? Esse é a nossa... Obrigado, Pablo. Obrigado. É um prazer estar aqui com todo mundo aqui e compartilhar esse momento aqui. Obrigado, Daniel. Na data de hoje, não queria deixar passar em branco, recordamos uma noite que, infelizmente, marcou a história da comunidade judaica mundial, Kristallnacht, a Noite dos Cristais. Aconteceram uma série de atentados coordenados contra a comunidade judaica antes da Segunda Guerra, na Alemanha. Naquela noite, oficiais e simpatizantes nazistas atacaram e destruíram casas e comércios da população judaica, queimaram sinagogas, queimaram prédios comunais, os estilhaços das vitrines quebradas no chão, a violência,
política, que apareceu num ambiente habitualmente, regularmente conhecido como intelectual e muito sofisticado, os estilhaços originam o nome desta data. E esse evento, para muitos, para outros não, tem discussões a respeito, mas de maneira geral podemos dizer que esse evento marcou o início da Shoah. Esse evento marcou o início notório, público, de um movimento organizado, com capacidade política de se manifestar, e o evento é, além de seus danos particulares, um ícone histórico, um momento de revelação histórica de um movimento que estava se gestando e que culminará com a tragédia que nós conhecemos. Então, não sei se as aulas se dedicam, mas esse nosso encontro leva na sua consciência, leva muito ciente essa data. Hayei Sarah é a quinta parashá da Torá, a quinta do livro Bereshit, do Gênesis. Todo mundo, eu sei que não me entendem, mas escutam, dá para ouvir? O volume está bom? Hayei Sarah envolve dessas parashot compridas que temos na saga familiar que corresponde a Gênesis, uma parashá que vai do capítulo 23 até o capítulo 25, passou 18, e vocês conhecem muito bem qual é o quadro inicial da nossa parashá. A esposa de Abraão, a nossa primeira matriarca, Sará, morre. O Midrash conta que talvez ela tenha morrido com o coração partido, pensando que seu único filho tem morto à mão de seu marido. Vocês lembram muito bem que do tema da queda de Yitzhak, que ocupou nós a semana passada e que também foi desenvolvido com suas teorias tão pessoais pelos nossos convidados da semana passada, ele e Martim. Então, Abraão precisa de um espaço onde enterrar sua esposa e compra a Macpelá, compra um espaço onde fazê-lo. Perto de onde elegiria-se a cidade de Hebron, no futuro. Como sempre acontece, a morte de Sara dá consciência da morte de todos os sobreviventes. Abraão sabe que vai morrer, sabe que não existirá para sempre, cumpre com o que achava sua função e procura uma esposa para Yitzhak. Envia então a sua mão direita, seu servo, para voltar para Aram e conseguir uma mulher dentro de sua própria família, de sua própria linhagem. A endogamia faz parte do nosso acervo cultural de muito tempo atrás, e é fonte de continuidade e muitas vezes também de uma forma de fechamento difícil de tramitar, difícil de levar na nossa civilização judaica. Abraão casa novamente, tem mais filhos, essas crianças se afastam da história judaica, pelo menos por um tempo. Quando Abraão finalmente morre, seus filhos Isaac e Ismael o enterram na caverna de Macpelá com Sará. Eles não tinham mais nada que dizer um para o outro, esses dois irmãos, mas de qualquer jeito, em silêncio, estão juntos enterrando seu pai lá. Há uma enorme inteligência no judaísmo a respeito de como se compõe, se constrói e como se leva um luto. Há um trabalho profundo, inteligente, prévio à etapa rabínica até.
Claro que o milênio rabínico tem aprofundado e melhorado muito essa mecânica pela qual a capacidade reparatória do luto cobra sentido para cada um de nós. Porém, é uma tradição muito antiga, o kavod lamet, o respeito pelo morto, ainda mais que pelo sobrevivente, e já pensando nos sobreviventes, nos enlutados, aos mecanismos de recomposição espiritual que nossa tradição oferece. Basicamente, isso é o que está acontecendo, o que mostra esse encontro entre irmãos, só para dar um comentário final, é que as feridas dentro das famílias podem ser saradas, podem ser curadas. Quando você está dentro de uma família que passa por um momento disfuncional, ou está passando por uma crise particular, ou essas dificuldades têm se cronificado e é muito difícil imaginar uma dinâmica diferente, seguramente a maior parte de todos os membros da família sofrem muito. É um sofrimento que funciona como um monólogo coletivo, cada um tem seu sofrimento, mas é contemporâneo, todo mundo sofre ao mesmo tempo. Ainda as famílias com mais dificuldades podem, em determinadas circunstâncias, evoluir hacia estados de menor sofrimento, hacia formas de organização que promovam menos quantidade e menos intensidade de sofrimento. Esto é muito difícil de perceber, insisto, quando você está dentro de um funcionamento, dentro de uma roda onde a luz não aparece com claridade. Mas a família é uma estrutura muito complexa, com uma enorme capacidade de sanação. Enorme. E as circunstâncias da Shiva, do luto, são espaços, por isso tão inteligentes, particularmente propícios para que essa sanação aconteça. Vou parar porque vocês me conhecem, sabem que eu falo muito, que eu gosto de falar muito, de ramificar-me muito, e esse não é meu dia, é o dia que todos nós temos a alegria e o prazer de ouvir a Daniel. Então, Daniel, é a tua vez. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse convite, Pablo, porque eu realmente fico bastante honrado de ser chamado como um convidado, ainda com esse adjetivo especial para esse espaço. Eu gostaria de ter muito mais tempo para estudar semanalmente a Torá do que eu tenho, assim, mas eu faço o possível. Sobre a Parashá de hoje, eu vou me permitir fazer um passeio sobre um trecho e eu vou tentar explorar essa parte para ser talvez algum disparador de ideias e pensamentos nossos aqui, discussões, e depois a gente complementa com outros que talvez tu tenha assim te dedicado mais ou saiba. Eu realmente peguei o trecho que mais me instiga e me instigou, assim, e comecei a dissecar ele um pouco e tentar ver se eu fechava os pontos, porque a gente parece, quando a gente começa a ler uma paraxá chamada Haye Sarah, que é a vida de Sara, e já se depara no início da paraxá com a informação de que ela morre, né? Realmente a gente sente que faltam pedaços, né, nessa história, e talvez essa falta seja de propósito, assim, para que a gente possa debater coisas, né? A cada momento, de cada geração, a gente possa debater relações humanas, né? Interpretações
é indissociável a paraxá dessa semana da leitura do sacrifício de Yitzhak na paraxá Vayera. Eu vou compartilhar a tela e vamos ver se a gente consegue começar. Bom, isso é uma pintura, é uma arte do Chagall, de 1966, mostrando Akedat Yitzhak. Aqui nós temos Rembrandt, em 1635, mostrando essa mesma representação, o anjo parando, né, a mão de Avraham, e um Yitzhak mais menino do que aparentemente diz a nossa tradição, que provavelmente era 37 anos. Aqui nós temos mais para trás, 1598, Caravaggio, também uma pintura bem conhecida. Como esse tema do Akedat Yitzhak, ele perpassou várias tradições e gerações. E se a gente for mais um pouquinho, bem mais para trás, numa sinagoga de Beit Alfa, no Vale de Jezreel, em Israel, no século VI da Era Comum, nós temos essa representação que ela é um mosaico. Isso não é uma arte refinada, isso é uma arte folclórica, mas ela coloca também os elementos do Akedat Yitzhak, e a gente consegue ver uma mulher também. E aí a gente começa a fazer a relação do que pode estar acontecendo, né, entre uma paraxá e outra. Qual a relação do quase sacrifício de Yitzhak com a morte de Sará. E aí a gente vai mais para trás ainda, na sinagoga de Dura Europos, na Síria, no ano 244 da Era Comum, nós temos o que se acredita ser a representação mais antiga de Akedat Yitzhak, então, numa sinagoga. E aí nós temos uma representação de Avraham, o carneiro, Yitzhak sobre aquele altar, e ao fundo o que seria Sará, lá, como se fosse numa tenda, lá em cima. Então, essa é a representação assim, pictórica que a nossa tradição deixou mais antiga. Nessa que seria uma das sinagogas mais antigas do mundo. Assim. Então, nessa paraxá de Hayesará, eu gostaria de começar assim, disparando sobre os midrash que a gente encontra, as tradições que a gente encontra sobre, e os comentários que a gente encontra sobre a morte de Sará. E eu vou ler só o Gênesis 23:2, 23:1, para que a gente possa... Bom, essa versão aqui é uma versão que eu tenho aqui, mas não está ainda liberada, que é o que vai ser o futuro Plaut nosso traduzido, né? Diz assim, Sará viveu até os 127 anos. Esta foi a extensão da vida de Sará. E tem uma série de comentários que falam que os 127 anos foram de uma vida boa, com né, todos os adjetivos que ela merece, assim, de Sará. Mas eu gostaria de me deter no versículo 2, que diz, Sará morreu em Kiriat Arba, isto é, Hebron, na terra de Canaã. E Avraham veio para enlutar-se por Sará e chorar por ela. Bom. Agora sim, o Word, né? Tá, então tá. Então vamos aqui, e aí a gente vamos fazendo, e aí a gente, assim, só, digamos assim, aquele material que eu resgatei, aí a gente vai discutindo algumas coisas. Bom, Gênesis 23:2, Sara morre em Kiriat Arba, que é Hebron, e Avraham veio para enlutar-se por Sará. Da onde que ele veio? Uma tradição diz que ele veio diretamente do Monte Moriá, e outra tradição que se ampara na própria, nos capítulos anteriores de Gênesis 22, que diz que ele veio de Beersheba. Tá? Um Midrash Tanhuman, em Vayera 23, fala o seguinte, sobre a morte de Sará. Yitzhak, lá prestes a ser sacrificado, está preocupado sobre o bem-estar de sua mãe. Avisa a Avraham, não diga à minha mãe sobre a minha morte quando ela estiver em pé próximo a uma cova ou se ela estiver sobre o telhado, para que não aconteça de ela desmaiar e morrer. Nesse momento, uma voz divina diz a Avraham
não coloque a mão sobre o jovem e interrompe o sacrifício. E aí surge essa representação que diz que Satã vai até Sara e aparece sob a forma de Yitzhak. E ela tem essa imagem e ela pergunta: meu filho, mas o que aconteceu contigo? E ele responde: meu pai me pegou, me levou ao alto das montanhas, me trouxe para baixo nos vales, me levou para o alto de uma montanha, construiu um altar, fez toda a narrativa, conseguiu a lenha, armou a fogueira, e ela ouvindo. Ele me amarrou no altar e pegou uma faca para me matar. Se Deus não tivesse dito a ele: não coloque a mão sobre o jovem, eu já teria sido morto. E aí, na metade dessa fala, Sará teria falecido. Segundo diz o Rashi, é como se o espírito dela tivesse saído, evaporado do corpo, assim, fugido do corpo, e ela morreu. Um outro midrash de Pirkei de Rabi Eliezer, 32, Eliezer ben Hircanus, escrito na Itália, portanto, no século 8, 9 da Era Comum, fala o seguinte: quando Avram voltou do Monte Moriá em paz, a ira de Samael, que é um dos nomes do demônio, acendeu-se, pois ele viu que o desejo de seu coração de frustrar a oferta de nosso pai Abraão não havia sido realizado. Porque, ao final, Abraão fez uma oferta, mesmo que não tenha sido, né, o sacrifício, ele fez o outro sacrifício do animal. Né? O que ele fez, ele foi e disse a Sará: não ouviste o que aconteceu no mundo? Ela disse-lhe: não. Ele lhe disse: teu marido, Abraão, tomou teu filho Yitzhak e o matou, e ofereceu como holocausto sobre o altar. Ela começou a chorar, e chorar alto 3 vezes, correspondendo às 3 notas sustentadas do shofar, e ela deu 3 uivos correspondentes às 3 notas curtas desconectadas do shofar, e sua alma fugiu e ela morreu. Então essa é uma outra tradição que nós temos, também com esse elemento, né, da representação do demônio, ou uma aparição. Eu vou colocar mais outras 2 aqui, e aí a gente fala. Essas 2 é como se a gente fosse, como se fossem assim, Pablo, um midrash novo. Esse rabino, eu não sei qual é a corrente dele, mas eu achei interessante que ele tem 2 textos. Isso é um assunto que incomoda ele. E ele coloca 2 textos, né, que eu traduzi aqui, peguei a tradução e fui ajustando. Vamos ver se a gente consegue explorar aqui. Anteriormente, tentamos demonstrar que, de acordo com um coro não insignificante de sábios, Abraão não entendeu corretamente o mandamento original de Deus. Uma passagem poderosa no Talmud cita um versículo do profeta Jeremias para sugerir que nunca passou pela mente de Deus ordenar a Abraão que sacrificasse seu filho. E essa visão é confirmada por Rashi. Deus nunca disse que Abraão deveria matar Yitzhak, pois o santo, bendito seja ele, apenas pediu que o trouxesse ao monte, o dedicasse e o derrubasse. Eu acrescentaria a isso o fato fascinante de que Abraão sobreviveu a Sara por 38 anos, mas ao longo desse período não houve conversas reais entre Deus e Abraão e nenhum incidente significativo envolvendo o patriarca sobre o qual nossos sábios pudessem comentar. Os feitos dos antepassados são um prenúncio do que acontecerá aos descendentes. O Sefat Emet vai mais longe a ponto de dizer que quando o versículo que descreve a jornada de Abraão para o Akedá diz: Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe, a Makom, o lugar se refere a Deus, visto que Abraão entendeu mal a verdadeira intenção de Deus. Diante de tudo o que foi dito acima, mesmo que Abraão tivesse tentado esconder a origem de Deus de Sará, ele não poderia ignorar os preparativos para a viagem e a saída cheia de ansiedade na tenda na manhã em que partiram. Eu diria que ocorreu um confronto entre Sará e Abraão, no qual Sará discordou vigorosamente da interpretação de Abraão das palavras de Deus e fez tudo ao seu alcance para impedir um sacrifício. Em desespero, ela disse a Abraão que se ele partisse com a faca de abate, ela já não estaria lá quando ele voltasse. Ele partiu para Akedá e ela partiu para Kiriat Arba. Se ela não tivesse morrido de tristeza neste momento, tivesse vivido para ver a sua posição justificada pelo anjo que impediu a mão de Abraão de matar Yitzhak, ela certamente teria voltado para a tenda da família em Beersheba. Infelizmente, o anjo chegou tarde demais para Sará, e como resultado,
Abraão teve que viajar para Kiriat Arba para enlutar-se por sua amada esposa e companheira de vida, que entendeu a vontade de Deus melhor do que ele. Vamos nessa última aqui. 2 parágrafos. Eu vou ter que engatar aqui, porque eu achei que estava na tomada e não está. Um instante. Agora foi. Sara tem certeza de que seu marido não interpretou corretamente o mandamento de Deus, que Deus não poderia ter significado olá como uma oferta queimada inteira, que Deus só poderia ter ordenado um ato de dedicação e adoração. Afinal, mesmo de acordo com Abraão, Deus não disse mate-o, ele disse apenas eleve-o. Além disso, Deus já havia ordenado que aquele que derramar o sangue de outro humano, o seu sangue será derramado por outro, visto que o homem é feito à imagem de Deus. Não foi o inocente Yitzhak criado à imagem de Deus? Abraão é inflexível, entretanto. Ele não tinha outro recurso a não ser aceitar o comando de Deus como ele o entendia. Sará diz a Abraão que se ele sair de sua tenda com a intenção de Yitzhak no sacrifício, ela não estará em casa quando ele voltar, que ela seguirá para Hebron. Talvez ela apenas planejasse ir para o lugar da aliança entre as peças, na verdade, o lugar do Brit, onde Abraão, primeiro, quando veio e fez quando saiu de Ur, construiu em Beitel. E é ali, esse é o lugar. É interessante que ela foi para esse lugar, né? Ela morreu nesse lugar. Então, ele resgata aquela primeira lugar onde ele havia construído um altar, Deus, Abraão, e talvez ela apenas planejasse ir para o lugar onde Deus havia garantido a semente eterna a Abraão. Essa relação de aliança aconteceu em Hebron, perto dos carvalhos de Mamré. Ela exortaria Deus a interceder e deter a mão de Abraão no momento crítico. E talvez ela estivesse dando ao marido um ultimato poderoso. Ela não poderia continuar a viver com ele se ele interpretasse mal a ordem de Deus e prejudicasse seu amado filho de sua velhice. Acontece com a interpretação de Sará sobre a vontade de Deus foi a correta, vindicada pelo anjo do Deus da compaixão. Mas, infelizmente, ensina o Midrash, enquanto orava em Hebron, Sara imaginou Abraão levantando a mão para matar o seu filho e seu coração parou e ela morreu. Um Abraão de coração partido veio de Beersheba para fazer o luto e chorar pelo seu companheiro de vida, cujo dom da profecia era maior do que o seu. Com isso, eu vou parar o compartilhamento e dizer que na verdade, é uma tragédia, assim, que a gente vê, né? Como as coisas do Gênesis, assim, né? E aí, a coisa mais interessante e instigante que eu li também, isso, na verdade, eu li, assim, é uma coisa lateral, assim, não tem nada muito da nossa tradição, mas um cara perguntando, assim, algum comentário, assim, será que esse anjo que segurou a mão de Deus não tem alguma relação com essa força do pensamento da mãe, porque os pais e as mães, muitas vezes eles sentem coisas, né? Algumas pessoas dizem isso, né? Quando o filho está em perigo, alguma coisa assim pode estar acontecendo, às vezes sente isso. Então, não é uma coisa cientificamente comprovada, mas tem várias pessoas que relatam isso. Então, acho que tem várias coisas para ser discutidas, né? Por que Sara está assim excluída do relato da Akedah, né? E agora a gente vê exatamente a vítima da Akedah sendo exatamente a Sara, né? E a questão de se ela estava sabendo que haveria a Akedah, a gente não sabe isso, né? O papel da mulher ali ficou realmente bem lateral. E, bom, eu acho que eu gostaria de deixar essas provocações iniciais aí para a gente começar. Alguém acha que se Sara tivesse viva na hora que eles voltaram da Akedah, seria o mesmo clima de família? Daniel, boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, assim,
agradecer assim o espaço que você gera para nós aqui nessa yeshiva virtual, para a gente poder ter esse prazer, essa alegria de poder discutir com o Pablo toda semana as paraxás, né, as paraxotes. Bom, o que eu penso é o seguinte, a gente fala muito das provas de Abraão, né, do nosso patriarca, mas a Sara, ela fica meio em segundo plano. Mas se a gente for ver a vida de Sara, a gente vê que ela foi provada até mais que o nosso patriarca Abraão. Desde o início, quando ela sai da casa dos seus pais, não é verdade? Deixando as suas famílias, acreditando numa promessa que Deus fez a Abraão, que na verdade, segundo a Torá, Deus nunca fala diretamente a Sara, ele fala diretamente a Abraão, que leva a sua família junto. Quando ela acredita nisso, ela sai sem pestanejar, ela vai, chega em Canaã, já encontra a fome, tem que ir para o Egito, é sequestrada pelo faraó, depois volta, é sequestrada novamente pelo rei, e tudo isso ainda naquele papel de mulher, né, de mulher sempre servindo ao seu marido, como Abraão era um homem muito hospitaleiro, certamente ela tinha muitas tarefas também para fazer junto, e chega nesse momento aqui, ela ainda tem mais essa grande, vamos dizer assim, esse grande teste, né? Esse grande teste, que é ver o seu filho amado, filho da sua velhice, né? O único filho que ela teve, sendo levado por um sacrifício. Então eu vejo aqui que quando fala, e foi a vida de Sará 127 anos, né? Eu acho que a Torá quer dizer aqui para a gente olhar a vida de Sara, que a gente fica muito focado no patriarca Abraão, mas a gente esquece de ver a vida de Sara, todo o seu papel, e é o papel que às vezes a gente esquece de ver na mulher em si, né? Às vezes a gente vê o sucesso de um homem, hoje da nossa sociedade é muito patriarcal, mas a gente esquece de ver aquela companheira que teve todos os anos na luta e que às vezes fica em segundo plano. Então eu vejo assim que no começo dessa paraxá parece que a Torá fala assim, olhe os 127 anos de Sara, né? Vê como que ela foi importante, olha as provas que ela passou, né? E ela não continua, né? Quer dizer, Abraão ainda continua, ele casa-se novamente, né? Ele tem mais filhos, né? Então ele tem uma caminho, mas Sara para aqui nesse momento, né? Então eu acho que é o momento que a Torá pede para a gente fazer uma reflexão sobre a vida de Sara, sobre essas mulheres judias, as nossas matriarcas, que acompanham, às vezes, a gente na história, num silêncio. O rabino Rick Jacobs, da União do Judaísmo Reformista dos Estados Unidos, ele tinha um podcast, e uma das vezes, eu me lembro bem, não sei se foi na última ou na penúltima, ele coloca assim que, na verdade, essa saída do dia da Akedah, assim, né, Avraham levanta muito cedo, né, tem que sair, parece que meio que na surdina, assim, bem devagar, ele mesmo que vai preparar as coisas, ele não quer despertar ela, assim, né. Então, ele assim coloca a interrogação, né, será que esse não é o primeiro divórcio da nossa história judaica, assim, que aconteceu? E fica isso em aberto, assim, porque por que ela está em outro lugar, né? E aí eu pergunto para vocês, assim, quando vocês estão em perigo, assim, vocês estão com medo, vocês estão precisando de alguma coisa, assim, qual que é o porto seguro de vocês? A família? Tá, mas se tu não tem a família saiu, tu tá sozinha, porque, vamos na questão de Sara, eles saíram, ela estava sozinha. A fé. Casa? Na casa, a fé, né? Deus. Casa, no campo. Deus. Esse é uma das perguntas para tentar responder por que ela foi para essa Kiryat Arba, relacionando com aquele local do primeiro, onde foi feito aquele pacto, né? Onde existiu um pacto que Deus vai fazer, né, de Abraão e dela, né, um grande povo, que ela ficou sabendo que ia ter o filho. Talvez seja isso, sabe? A fé na forma de um lugar, de alguma relação que ela pudesse experimentar de novo aquilo e ver se aquilo, enfim, resolveria a situação, né?
Acho que esse é um questionamento que a gente pode fazer. Assim. Ela volta para um lugar onde havia uma sacralidade, né? Porque, Isso. na verdade, eles são bem nômades, né? Mas esse lugar era um lugar que havia uma sacralidade, né? Foi ali que foi feito o pacto da promessa. Então, talvez ela volta naquele lugar até com uma coisa simbólica, né? De ser um local que ela se sinta segura, que a fé dela tem uma maior representatividade. Talvez seja. Bom, nesses midrashim tem muito essa coisa mística, assim. Mas mesmo assim, não abstraindo isso, acho que simplesmente não precisa ser uma coisa sobrenatural. Se a gente quiser assim se ater à história, né? Nós sabendo que existe ao redor, né? E aí a historiografia da região mostra que a maioria dos povos cananeus ou cananitas serviam sacrifícios humanos ao deus Moloch. Se você tem um filho único, não pode ser que aquilo tenha... vamos dizer assim, ó, não vamos chamar de crime, mas é uma coisa que não... Tem uma premeditação, tem uma preparação, quer dizer... Houve uma saída de casa, eles de uma hora para outra não estão, né? Várias fontes falam a respeito, né? De que chegou a informação. Uns falam que chegou a informação pelo demônio, por Samael, por não sei, mas chegou a informação para ela. Talvez a informação ela concluiu também. Isso é uma outra forma assim que a gente às vezes por dedução, pelos atos das pessoas, né? A gente não precisa necessariamente que as pessoas digam com todas as letras coisas que a gente está subentendendo, assim, né? Então, acho que tem essa pegada também de entender um pouco do que estava acontecendo no povo ao redor, assim, né? Não sei o que tu acha, Pablo. Sim, eu acho, claro que a gente se move no terreno, no campo das hipóteses, na verdade. Claro. Então, em um texto que tem a particularidade de ser ficcional e não serlo, o nosso compromisso é tão intenso com esse texto, justamente por aquilo que você, Daniel, falou faz uns minutos. Nós estamos destinados, segundo a nossa biblioteca inteira, a reproduzir a vida dos patriarcas, a reinterpretá-la. Claro, reproducimos a diferença, mas a estrutura básica se recompõe. En Pesach sempre lembramos que ensinarás a tus filhos e farás o caminho de Midbar mais uma vez, não? E sairás de teu Egito, não? Mas na verdade que essa reprodução é bem anterior. Na Torá e depois no Midrashim e depois nos livros de los Mefarshim, de los comentaristas, a primeira reprodução a qual somos expostos, a primeira matriz, o primeiro modelo que formateia, por assim dizer, com uma linguagem mais atual, as nossas vidas, tem a ver com a vida dos patriarcas. Sim. Então, claramente, há uma necessidade de colocarmos entre um texto que nos permite inferir como inferimos na literatura, brincar com os personagens e com as histórias como fazemos com um filme, com um texto literário. E, ao mesmo tempo, há toda uma dimensão de fé que nos atravessa, que tem a ver com essas histórias. São as histórias das nossas vidas, de uma maneira metafórica e menos clara, menos imediata, mas é uma história ficção. É as duas coisas ao mesmo tempo. Ficção e documentário. E, nesse ponto, com muita claridade a gente pode se identificar. E com muita claridade a gente pode pensar, igual que você planteou, e que aqui os colegas confirmaram, que aí Sara estava em posição contrária ao ato da Akedah.
e não só pela via positiva, de perguntarmos o que faz essa mulher na outra ponta de Israel, quando o homem estava com seu filho querido, os dois, em uma prática que errada ou não era uma prática pessoal. Por que ela não participou disso? Evidentemente por la contrariedade, por estar contra, por ficar contra. E especialmente com uma leitura negativa, mais inferencial, porque se percorremos desde Lech Lecha para cá, todas as parashot, o que nós observamos é um desses tipos de casais que podemos dizer que são simbióticos. Estas duas pessoas são dois casais onde há três oportunidades onde eles discutem, sim? Sem dúvida. E a Torá é tão franca, tão aberta, que nos mostra eles discutindo, sim? Com diferenças de opiniões. Mas, basicamente, também nos mostra eles em condições de cúmplices, como cúmplices. O que fizeram com o rei, fazendo passar por irmãos, quando, na verdade, eram um casal constituído, é um tema de mentir juntos. E você os vê o que acontece com um e com o outro se cobrindo na semana passada, quando ela lança uma risada, no momento que os malachim avisam que vai ter um filho daqui a um ano. Não é uma situação de denunciá-la, é uma situação de protegê-la. É um desses casais que você sempre os vê colados um com o outro, indo daqui para cá, para lá todo o tempo junto. E nesse momento em particular, como você muito bem assinalou para nós, mostrou para nós, nesse momento em particular, eles estão separados. Eles estão numa ponta um, numa ponta o outro. Então, a hipótese de pensar que aí há um conflito, que aí temos uma ruptura, que aí temos um primeiro divórcio, é muito firme, é muito plausível, é uma possibilidade muito certa. Eu falei ali aquela questão dos sacrifícios humanos, assim, não para duvidar do nosso patriarca, mas assim, vamos pensar na gente mesmo, assim, às vezes a gente, quando é uma coisa assim que a gente, sei lá, algumas vezes a gente acaba pensando no pior, assim. Então, mesmo que tu saiba que não é aquilo, mas às vezes tu acaba pensando. Então, a mente a gente vai, né, e trabalhando. Um poder enfim, daquilo que a gente, das nossas crenças, da nossa fé. Bom, avançando um pouquinho, assim, né, e aliás, até retrocedendo, assim, avançando no pensamento, mas retrocedendo temporalmente, eu queria trazer também um outro pensamento que eu estava ouvindo até do rabino Jonathan Sacks, Zichrono Livracha. E talvez, Pablo, tu já esteja até mais acostumado com essa relação, assim, mas é que eu realmente parei para ver as coisas, e eu comecei a dar uma olhada nos temas, né? Por que a gente valoriza mais Abraão do que Noé, assim? Se a gente já estava falando há poucas semanas, né, de que Noé era uma personalidade, né, importante, assim, um homem justo na geração dele, né? E aí o rabino Jonathan Sacks, ele traz uma situação que, no momento de luto, no momento, assim, de luto o fim da questão do dilúvio, enfim, o momento de luto do Noé, ele não termina. Ele começa a beber, ele vai para um campo, ele se isola. E aí a gente tem um luto diferente de Abraão, que é um luto que é ferrado, porque ele gostava muito dela, amava muito, mas ao mesmo tempo ele foi muito prático. Ele foi lá, comprou o que precisava comprar, né, fez o negócio com os hititas, né, comprou a Marata Marpelá, segundo, né, a tradição até por um dinheiro maior do que valia, 400, né, pesos de shekel de prata, que não era nem cunhado, que era o peso da prata. Do metal. Do metal. E ainda foi atrás da esposa para o filho.
né? Porque, na verdade, aí a gente tem, né, duas ou três leituras atrás, ele estava recebendo a promessa de que ele ia ter terra, ia ter múltiplas gerações vindo depois dele. Daqui a pouco ele está sem a mulher, o filho quase morto, que ele tinha quase matado, e depois entendeu que não era para aquilo. Daqui a pouco ele viu, disse, poxa, daqui a pouco, né, vamos organizar para que a coisa saia direitinho. Aí ele consegue, né, dar uma ordem, assim, né, na família dele. Eu acho que ele superou esse luto. Acho que essa que é a questão, de, pelo menos, organizar as coisas, né? E, claro, depois ele vai morrer, assim, tudo, né? Mas ele deu a continuidade, que eu acho que é uma coisa que, hoje, cada uma das nossas comunidades sente o peso, assim, que é não saber como é que vai ser, né, o dia de amanhã, assim, né? Aliás, até gostaria de fazer um parênteses aqui, registrar o parabéns para a Débora Glazer, que está de aniversário hoje, que está aqui com a gente. Parabéns, Débora. Está Carlos também, grande colega, grande amigo. Está ali com o Carlos Engrover. Grande Carlos. Continuidade. Continuidade é um tema que a gente já vê a importância dele desde essa paraxá aí. Assim é. Assim é. Etel quer Tem falar. preocupação? Sim, eu gostaria Olá, de... Tudo bem? Boa noite Oi. a todos. Tudo bem, Daniel? Eu gostaria de compartilhar algo que eu pensei a partir justamente disso que o Daniel está colocando, que é muito interessante, desse movimento de ação que o Abraão vai partir, não é? Quando ele se defronta com a morte da Sara. Então, eu acho que tem um aspecto interessante nessa paraxá, que é o seguinte, que é justamente o repensar que a gente faz da vida de cada pessoa quando ela se defronta com a morte de alguém querido. Quer dizer, quando você vê que alguém próximo a ti faleceu, você faz esse movimento. Eu poderia ter morrido também. Eu estou perto da minha morte. E aí você lança esse olhar para a tua vida e fala, o que eu fiz até aqui? O que ele fez até aquele momento? Ele não fez nada. Ele não fez nada. Ele ficou aguardando uma promessa. Ele era totalmente passivo, não é? Ele tinha uma promessa de 3 pilares, que era territorialidade, uma promessa de muitos filhos e uma promessa de outras nações. Eram promessas. E aí ele se defronta com a morte da Sara e fala, bom, e agora? E eu acho que é nesse momento que ele se define uma prática nossa, muito particular do judaísmo, que é essa prática de você ser parceiro de Deus, ou seja, Deus não vai fazer sozinho. Se você não fizer a sua parte, não vai acontecer. E ele vai agir nesses 3 pontos. Então, primeiro, territorialidade, que era uma promessa. Ele vai e compra, não é? Martelar. Está feito. Tá? E não aceita dada, e não aceita terra dada, porque a primeira opção era, eu te dou. Não, eu quero a titularidade, como o hétero está falando. Exatamente. Foi proativo. Segunda promessa, descendência. O que ele faz? Esposa para o Isaac. Então, ele garante a segunda promessa. E a última promessa é que as muitas nações, ao finzinho ali da paraxá, ele se casa de novo e vai ter para muitas nações. Então, eu acho que tem uma perspectiva nessa paraxá de um divisor de águas mesmo, nesse sentido de faça a sua parte para garantir esses 3 pilares. Nisso que você estava falando, né, Daniel, de ele começar a agir. Então, isso. E pensar, né? O que eu estou fazendo da minha vida? Eu cumpri, sei lá, minhas promessas, meus sonhos de adolescente, o que eu pretendia, a minha missão, tá, né? O tempo vai passando e a porta vai se fechando. Então, vamos agir, não podemos ficar esperando. Era só assim para agregar aqui no debate. É bem isso aí.
Outra coisa que me instiga também, assim, quando ele casa de novo, ele tem os filhos, ele tem assim, vários filhos. E aí ele chega a um ponto que ele manda os filhos embora, desses outros filhos embora. E aí o texto diz assim, para esses filhos ele deu presentes e mandou embora. Aí ele deu presentes. Não sei se tem alguém tem algum comentário a respeito disso, simplesmente que foi para garantir a hereditariedade para o Yitzhak, ou alguma outra coisa, sabe disso, Pablo? Eu vou ver o trecho aqui mas é um trecho interessante. No geral, as leituras ficam muito próximas daquilo que Ethel tem contado para nós, como se fossem 3 vias de ação entre nós, frenética, porque o jeito dos patriarcas o jeito de Abraão e o jeito de Jacob, não tanto o jeito de Yitzhak, mas o jeito dos patriarcas é um jeito de ação frenética, não para. Eu desafio a todos vocês a achar aborrecimento, tranquilidade, meditação, zen, em algum momento da Torá. Desafio a vocês. Faz anos que estou atrás. Por favor, me mostrem uma passagem onde as pessoas estejam tranquilas, curtindo, olhando um pôr do sol. Não vai ter, não tem. Mas isto começa com um modelo principal de potência ligado à ação. Estamos trabalhando muito isso. A potência no mundo antigo, no mundo patriarcal, diferente do que nós pensamos, repito, do que nós nos indicamos do pensamento machista patriarcal, não sei que quantas coisas que hoje que podemos ouvir ou até defender. Diferente disso, na organização social patriarcal, a figura masculina, a figura feminina está instaurada pela sua fecundidade. Então, para existir no mundo patriarcal, sendo mulher, você tem que procriar muito. E, como homem, tem que ter a capacidade de movimentar-se no mundo. Toda esta movimentação, Daniel, que você trouxe para nós, que, como é muita coisa, não focamos aí, mas que estava dentro dos textos que você apresentou para nós, todo esse percurso, parece essas viagens à Europa, 16 capitais em 8 dias, aquelas viagens desesperadas, conhece a Europa em uma semana. Todo esse percurso tem a ver não com uma vontade, um amor pelo caminho, pela estrada, sino porque a mobilidade é uma linguagem, uma forma de dizer juventude, potência, despliegue. Eu acho que fica isso assim para o povo, assim, para os judeus, assim, né? A figura de Abraão, ela fica nessa preocupação, ela vai se solidificar como um patriarca mesmo por causa disso, né? Como primeiro patriarca por causa disso, dessa preocupação de dar continuidade para o trabalho, assim. Acho que não é simplesmente alguém que só, né, atendeu ali ao chamado divino ali, mas teve essa coisa meio gerencial também aí. Acho que foi importante isso. Teve uma coisa de líder, né? Sem dúvida. E de referência, na circuncisão de todos os homens da sua tenda, na postura de dono do pedaço, que em grande medida temos herdado, e é entendida como orgulho, quando na verdade é posicionamento. Mas que é muito irritativa para muitas pessoas. É muitas vezes a fonte argumentativa dos ataques contra nós. Essa ideia de que temos uma missão e que essa missão deve ser cumprida, e que passam os tempos, como ele também falou, que passa o tempo e essa continuidade deve ser plasmada em fatos concretos, e que nós tomamos isso como uma forma de transcendência, uma forma de representarmos e deixar nossa inscrição no mundo. Todo isso muitas vezes é fonte de conflito para outros critérios, para outras formas de organizações mentais e comunitárias que nós também encontramos. Você próprio, como dirigente comunitário, você falou, Daniel, a continuidade que nos preocupa e veremos o que acontece neste momento com as comunidades, com as keilot que estão complicadas, e, não?
todo que preocupa a todos nós. Esto es común para dirigentes, para congregantes, para participantes. Eu não tenho certeza, e pelo que tenho visto em colegas e amigos e pessoas com as quais eu trabalho, não é comum. Nós, pode ser que moremos numa bolha e achemos que isso é natural, mas não é comum que um conjunto de pessoas diversas, aqui mesmo temos pessoas que moramos em diferentes lugares deste maravilhoso país continental, enormes, a distâncias enormes, uns de outros. E estamos juntos aqui. E todos nós temos uma preocupação por como continuará nosso povo. É muito excepcional. É muito excepcional. E isto provém dessa senhora, desse senhor. Isso se lê nessa paraxá. Se nós queremos perguntarnos por que nós somos assim, boa parte desses rasgos se lêem e se entendem nesse livro. É nisso que você está nos contando, nos explicando. En ese desespero con casar y tener filhos porque está velho, en ese desespero por conseguir uma mulher para o filho, en ese desespero por comprar o seu pedaço para ter onde fazer seu cabodamento, en esa decisão, en esa necesidade interior que compartilhamos, está boa parte de nosso laço com os patriarcas. E o continuamos reproduzindo, continuamos vivendo, continuamos atualizando. Por isso encontrarnos é tão valioso. A Etel está com a mão levantada. Desculpa. Eu sou uma aluna bem comportada, eu levanto a mão. Minha tela está cortando, eu não estou conseguindo ver direito. Parece que eu estou congelado, não? Parece, sim. O teu... Agora morreu. Começou a dar umas travadinhas, mas tudo bem. É muita demanda nas bandas, né? Eu geralmente muitas vezes tiro a imagem por conta disso, porque daí consome menos banda. Mas, assim, pensando nessas camadas que estão sendo colocadas aqui, quer dizer, você tem uma camada de leitura que é como essa paraxá, ou qualquer leitura da Torá, enfim, impacta na tua vida pessoal, depois na tua família, e a gente está discutindo aqui, chegou nesse âmbito da comunidade, não é? Do nosso trabalho junto às congregações, e eu pensei que também aqui tem um viés bacana para se pensar, que é nesse sentido, de, além desse da continuidade, que é fundamental, que o Pablo colocou muito bem, mas nesse sentido do que é dado como naturalizado, que é aceito como de direito. Quer dizer, num primeiro momento, o Abraão, como muitos na comunidade, estão ali passivos, assim, eu estou aqui, eu tenho um pacto com a minha comunidade, eu pago a minha mensalidade, ou eu compareço, e eu quero que as coisas cheguem para mim. Entendeu, Daniel? Quer dizer, você tem que desempenhar, digamos, o papel de dar. E lá pelas tantas, não é isso que a gente espera. A gente quer, como o Abraão fez assim, não, tu tem que fazer a tua parte na comunidade, as coisas não vão te chegar prontas, ou não deveriam, mas a gente tem eu pelo menos vejo em muitas comunidades esse conflito das pessoas que estão na comunidade, como Abraão nesse primeiro momento, esperando as coisas acontecerem. Se elas não acontecem, elas desistem. Abraão não desiste, ele vai e muda a situação. Então, como é que a gente faz essa articulação, esse clique dentro da comunidade para ter esse engajamento, né? Mas daria para ter uma leitura também por aí, né? Para uma aplicação comunitária. Foi que eu pensei. Eu acho que esses espaços, assim, que nem esse de hoje, assim, a gente está podendo falar aqui e relacionar essas coisas ajudam também, né? A gente tinha que ter isso também nas nossas comunidades, né? Acho que isso transbordar um pouco disso, né? Acho que sim. Poderia se fazer. A formação de líderes, né? A formação de líderes como uma possibilidade de ter para quem deixar o mando, não? Como passar o bastão, como passar eu acho que assim, a vida comunitária, assim, ela é mais do que uma empresa, né? Se tu não tiver esses valores aí, não adianta, não consegue, não tem
aguenta um pouquinho, mas não tem perna depois, né? Uhum. Eu não sei se alguém aqui foi já a Hebron. Você já, Pablo? Às vezes que eu fui lá, nunca tive a chance de ir. Sempre tinha algum bloqueio, alguma coisa que não permitiu ir. Pois é. Eu não fui. Mas assim, por curiosidade, eu vi no YouTube, assim, os vídeos que tem de Maharata Marpelá, tem alguns que mostram por dentro, assim, né? A estrutura parece que é do tempo de Herodes, né? Se não me engano. A estrutura é nova, né? Essa estrutura que a gente vê, que é muito mais antigo, né? A gente não... E aí tem algumas áreas que estão abertas, outras que estão fechadas dentro ali. Eu achei bem interessante. Eu quero ver se numa próxima ida vou aproveitar para ir lá para conhecer essa região aí. Uhum. As visitas são mais ou menos fechadas, tem que ter algum tipo de reserva institucional, muito perigoso, você vai com muita habitação. Eu acho que tem que ir, né? Tem que ir porque tem que ser tour muito, mas eles recebem, se for olhar, a quantidade de turistas que eles recebem é impressionante. Então acho que tem que ir de algum jeito aí, que não sei qual é o jeito, qual é a forma, mas eu fiquei curioso de ir. Mas se a gente começa a entrar nos sites deles de turismo, são não sei quantos mil por ano que vem para fazer o turismo aqui e tal. Enfim. É Cisjordânia isso, né? Daniel, Oi. pegando um gancho no que a Ethel estava falando, dessa praticidade de Abraham, e pegando o término, quando você estava falando do novo casamento de Abraham que ele faz, né? Que a vida continua, eu acho assim, muito interessante, porque segundo Rashi, ele volta a se casar com Agar, né? Com o novo nome de Keturá. A impressão que dá é que ele vai tentar fazer, vamos dizer assim, um reparo daquela coisa mal resolvida que ficou aquele episódio que ele manda Agar e Ismael para o deserto, né? Tanto que agora ele casa novamente e quando ele manda os filhos agora, ele não manda só com um cântaro de água, como mandou Ismael, mas manda ele com presentes. Quer dizer, ele fala para Agar, olha, eu mudei, me desculpa, ele faz uma reconciliação, né? Então, eu acho que ele é quase que uma techuvá que Abraham faz nessa parte. Só que eu li, sabe, um rodapé de um lugar que diz assim que essa versão que ela é Agar, ela não tem assim uma... Mas tem outras que dizem que são duas pessoas, porque fala das concubinas também, né? Como se eu tivesse mais de uma depois, não só Keturá, né? Olha só, no comentário do Günter Plaut, que é... Essa é uma tradução que a gente tem, na verdade está em inglês, mas eu tô com a boneca do livro que vai sair agora, assim, que vai ser lançado ano que vem, mas só tem Bereshit em português. Ele diz assim, Keturá. O nome está relacionado à palavra em hebraico ketoret, incenso, e parece sugerir a rota de incenso que se estabeleceu no século 8 antes da Era Comum. Os versos 1 a 8 aparecem como um adendo ao relato do casamento de Yitzhak. Alguns comentadores usam tal seção para se referir não à época da morte de Sará, mas para uma fase anterior da vida de Abraão e identificam Keturá como Agar. Não há nenhuma evidência textual para essa interpretação. Então, ele transporta para trás. Não sei se... Bom, mais uma... só para dizer assim, que tudo tem, né, mais de uma versão. Assim, né? Me lembrei que eu passei os olhos e eu tinha lido isso também. Que poderia ser Agar e aí também que poderia não ser. Então... Olha ali, a Ethel botou uma coisa no chat ali, ó. Mas seja como for, denota uma disposição para colocar em ordem de novo as coisas, para que o ciclo da vida volte a mexer, assim. Acho que isso é o mais importante, assim, né? É aquele luto que a gente vai ter o luto e vai superar, né? Acho que essa é a vida que segue, né? A vida que segue, isso. Não, queria agregar uma informaçãozinha.
Carlos. Tranquilo. Pessoal, boa noite. Fico muito feliz em encontrar vários colegas aqui, Daniel, Pablo, Etel, Ismar, Bela. Bom, o que eu queria agregar só um detalhezinho assim muito curioso, né? A gente gosta muito, muito da nossa Torá, né? A gente sempre estuda olhando para dentro, para a Torá. Eu só queria dar uma visãozinha um pouquinho diferente, olhar um pouquinho para fora. A gente sabe que em outras culturas também aparece a Akedah de Isaac. Por exemplo, no islamismo, a gente estudou, acho que a Etel estudou junto comigo, o professor Rogério ele nos contou que no islamismo a Akedah é um sonho, não é descrito da forma real. É isso, Etel? Tu lembra da aula do Rogério? É isso, é isso. É isso, né? Então, essa é uma curiosidade que nunca me saiu da cabeça. Eu acho terrível a Akedah, uma das histórias piores que tem na Torá. E os islâmicos vêm de uma forma diferente. Quer dizer, a gente até se acha dono da verdade, mas quem sabe... Mas eles veem digamos assim, o a ser sacrificado como Isaac ou como Ismael? E esse detalhe eu não me lembro. Tu lembra, Etel? Não a gente não lembra. É que foi no finalzinho da aula que o Rogério nos contou essa história. Mas é isso que eu queria trazer, para a gente pensar um pouco mesmo, sabe? Assim, a gente pode se comparar com outras culturas. O judaísmo sempre foi uma cultura que influenciou outras e recebeu influência de outras. E a gente... Só um pouquinho aqui, que a Débora vai atender o telefone. Então, fica aí como tema de casa aí para a gente estudar, né? No ano que vem, então, quando a gente for fazer a Paraxá de novo, a gente traz esse assunto. Não, verdade. Mas é assim, só um último comentário, assim, né? Isso da religião comparada, isso faz muito sentido, assim, porque quantas vezes no Tanakh a gente ouve, né, os problemas em relação à idolatria, né? No Reino do Norte, assim, né? Em Israel, principalmente, né? Em Judá, mais, assim, centrado, né? A gente é meio que os herdeiros da parte do sul, assim, de Judá, mas muita idolatria no norte, assim, então muita influência dos deuses cananitas ali, cananeus. Nós somos povo nômade, nós sofremos muita influência. Tem uma divindade chamada El, mesopotâmica, né? El. Se vocês colocarem no Google, Deus Mesopotâmio El, vai ter ali. Se não me engano, é um boi, uma coisa assim. É uma coisa assim. É uma nome, assim, que era da região. Então, daqui a pouco, essas coisas de sacrifícios, coisas, isso estava sempre assim, meio que assim, era um passo, assim, para o cara se desviar, assim, né? Então, sempre estava sempre do risco, assim, né? É isso aí, gente. Olha, agradeço pelo convite, assim, a gente gostaria sempre de abordar muito mais do que a gente aborda, mas se a gente pega e tu põe uma lente e aí começa a fazer o zoom, e o zoom, e o zoom, e o zoom. Mas eu acho que foi legal, assim, a gente poder falar sobre esses assuntos aí. Sem dúvida. Sem dúvida. Muito obrigado, Daniel. Ainda temos um par de minutos. Sempre abusamos da paciência dos... Vou ouvir agora. É uma forma de tortura que exercemos sobre as pessoas, de mantê-las mais tempo de doutorado que elas, e deixá-las com fome e com vontade de jantar e não deixar comer. É uma forma de tortura particular que gostamos toda semana. E eu queria perguntar a vocês, que opinam do assunto de Abraham mandar a procurar uma mulher que fosse as próprias e evitar manifestamente que Yitzhak se juntasse com uma cananita. Vocês que opinam, à luz de uma taxa de entre 80% e 90% de casamentos ou de juntar-se de casais interculturais em nossa comunidade hoje? O que vocês opinam desses dois dados? Uma preocupação por um casamento endogâmico, por assim dizer,
mais fino na história do patriarca, e uma realidade tão oposta, tão abrumadora numericamente, com a qual nós nos confrontamos hoje. A impressão que dá é que Abraham tinha uma certa preocupação de dar para o filho dele uma pessoa que tivesse uma melhor índole, algo que ele conhecesse a fonte, mas é interessante que, se a gente for pensar, Rivka, ela estava vivendo uma família idólatra, né? Porque Abraham saiu da idolatria, mas a família dela ainda tinha permanecido na idolatria. Então, essa tese meio que cai um pouco para baixo. Além disso, o irmão dela, Lavan, não era uma pessoa assim também de uma boa índole, né? Então, era complicado. Então, não dá para entender bem qual que foi o objetivo. Será que ele queria manter o negócio em família? Quer dizer, né? Porque já que havia muitos bens, mas será que ele também olhou esse lado, vamos dizer assim, da herança, ou será que realmente a preocupação dele era só cultural? Porque certamente em Canaã, o próprio Eliezer, que era o servo dele, também era uma boa pessoa, que também certamente tinha filhas que poderiam ser casadas, né, com o filho dele. Mas ele disse que não, que ali não poderia. A impressão que dá é que também tem essa questão de manter essa coisa familiar para frente, talvez ligada ao sacerdócio, ligada a alguma coisa dessa maneira, para não deixar talvez sair o sacerdócio para outro lado. A leitura habitual é a manutenção do monoteísmo, ou seja, na verdade, por defeito, a oposição à idolatria, a motivação mais forte, a interpretação quase unânime que você encontra no Jajamim. E diversas histórias de brigas e de discussões e de pretensões, onde há uma evitação da idolatria equiparada com Canaã e a procura de uma continuidade nos próprios. Por isso a desaparição no texto dos outros filhos de Abraão. E quem sabe a manutenção de famílias judaicas hoje não dependa do casamento com os próprios. Quizás as estratégias sejam outras e percorra outras vias e tenha a ver com inclusões diferentes que aquelas da sociedade patriarcal. Falo para um conjunto de pessoas que convivemos em instituições cuja composição familiar é muito por encima dos 50%. Hoje é muito por encima de 50% o vínculo intrafamiliar com alguém que não nasceu. Um dos dois pais, na maior parte das famílias de nossas comunidades, não nasceu numa família judia. Abraçou o judaísmo no percurso, por eleição, no percurso de sua vida. É uma realidade abrumadora numericamente. E as instituições, incluídas as sacerdotais, incluídas as educativas, eu não sei se estão dando uma resposta adequada a essa realidade que nós temos na frente dos olhos. É provável que seja um tempo importante para considerar as questões que derivam dos anos 50 para cá, na crescente frequência de uma integração familiar das pessoas com o mundo extra-judaico. Como trabalhamos, como incorporamos, como abraçamos famílias compostas por pessoas que nasceram em famílias judias e outras pessoas que não nasceram em famílias judias. Porque pode estar errado e estou aberto a ser corrigido. A estratégia de lutar contra a maldita assimilação que provém dos casamentos mixtos parece não ter funcionado. Parece ter sido arrasada pela realidade e por um critério eletivo das pessoas diferente do proposto pelos rabinos tradicionais. É uma realidade que a nossa região, uma das mais afetadas por esse fenômeno, deveria começar a olhar com muita atenção.
porque a realidade da maior parte das famílias que compõem as nossas Keilot, y todos nos aspiramos por motivos ideológicos, claramente ideológicos, a que todas as pessoas que congregam conosco, que fazem parte de nossas famílias, tenham direitos equivalentes, não algumas com direitos e outras sem direitos. Isso não é admissível por nós. Percebemos que o interesse por os casamentos intra-judaísmo es muy antigua, es genuina y está presente desde el primer patriarca. Eso no podemos negar. Está na frente nossa. Eso es innegable. No vamos a discutir, porque eso está ahí. Agora, a realidade que nós temos agora é bem diferente daquela pretensão. E temos situações de fato numericamente maioritárias. Qual é a resposta? Com que olhos podemos observar isso para continuar com o objetivo de Abraão, que era dar continuidade, que Ethel também nos indicou e também nos explicou, desde vários pontos de vista, desde 3 colunas, desde Saros Turim, desde 3 caminhos. Como nós conseguimos continuidade com um panorama tão diferente daquele, em um mundo tão diferente daquele? O argumento, na verdade, das comunidades reformistas liberais para oficiar os casamentos ou dar uma bênção, né, para casais onde um dos cônjuges não é judeu, é exatamente o entendimento de que você faz isso exatamente para não perder uma família judia. Porque a partir do momento que você se nega e você é liberal ou reformista, nos ortodoxos é que eles não vão conseguir espaço, entende? Nos conservadores eles não vão conseguir. Então, muitos oficiam, né, cerimônias e acolhem as famílias. Estou falando assim a situação mais assim fácil de lidar seria quando alguém... Porque tem muita gente que, na verdade, a gente, por exemplo, nós somos judeus, assim, mas tem gente que é cristão, mas não professa uma fé, assim, não é um católico praticante, ou alguém... Simplesmente ela tem uma identificação, porque disseram para ela que ela tinha e... Então, esses casos, assim, que a pessoa não tem uma religião, assim, muito, né, bem definida, e a pessoa se compromete, né, a manter um lar judaico, né, dentro do judaísmo reformista, você vai encontrar assim, rabinos que fazem isso. Agora, claro, a situação mais difícil você tem um casamento que as duas religiões são bastante bem definidas, né, e aí realmente não tem como fazer um casamento judaico, né, isso realmente não tem, porque... se parte do pressuposto que precisaria constituir uma família judia ou dar um ambiente judeu, né? Então, nesse caso, você acolhe a família, mas aí você não oficia esse casamento. E aí deixa, digamos assim, ver o que acontece, né? Vai nascer a criança, enfim, aí tentar oferecer um ambiente judaico, né? Acho que não dá para fechar a porta. Acho que nós não temos o direito de fechar a porta. Nós temos que abrir. Acho que é isso, assim, dentro da nossa tradição, abrir. Me interessa muito essa resposta, Daniel, porque sou mensageiro Kiddushim de casamentos culturais. Sim. E então advirto a enorme alegria e a receptividade de todas as partes cada vez que desses eventos acontece e está bem levado, bem trabalhado. E os resultados são famílias judaicas, famílias muito comprometidas. Aqui em Porto Alegre foram 3, gente. Então, quer falar também. Desculpa, Daniel, não consegui ouvir tua fala. Fizemos 3 em Porto Alegre. 3? 3. Então, eu estava pensando, a partir do que o Mauro colocou, dessa questão de como você explica a busca
da Rebeca e tentando articular com o que o Pablo colocou, que o Daniel colocou. Eu concordo com o Daniel que esses extremos em que você tem duas posturas religiosas muito definidas são mais complicados, mas vamos deixar esse de lado e tentando pegar esse gancho, eu fiquei pensando a partir realmente do que o Mauro colocou, eu acho que nessa paraxá a gente tem uma pista de atuação, porque, na verdade, você tem dois movimentos que são descritos ali. Quer dizer, o Abraão vai falar para o servo, não deixa, o meu filho não deve ir para lá, ou seja, o meu filho tem uma identidade judaica e eu não quero que ele saia dessa identidade judaica. Então, o que ele propõe? Você vai pegar uma pessoa que está no meio, o Mauro colocou, que não é judaico, e tu vai trazer para dentro desse meio. Então, ela já tem uma semente de identificação, mas ela não está nesse meio. Você tem esses dois possíveis movimentos. E a opção que a Paraxá aponta é, não é para sair fora, é para quem está fora vir para dentro. Então, eu acho que a gente transitaria, a partir dessa Paraxá, nesse sentido. Quem está fora, vem. Não é? Esse é o modelo patriarcal. Todos os patriarcas tomam esse modelo. Seja agora... diretamente, como no caso de Isaac, seja diretamente, como no caso de Abraão e de Jacó, é exatamente esse o modelo. Agora, como que a gente vai fazer esse movimento de atrair? Aí já é um outro pensamento, né? Quer dizer, como é que a gente faz para que esse movimento seja de inclusão e não de exclusão? Que mensagem a gente tem, né? Que vai dizer, não, o judaísmo é vivo, é novo, é revolucionário, é inserido, então é por aí, né? Mas não te parece contraditório que ele, para ele, escolha essa Ketorá? É interessante a pergunta, bem interessante. Mas, por um lado, Daniel, a gente pode pensar nessa concretização desse terceiro pilar, que seria uma mensagem judaica mais universal. Quer dizer, você tem um movimento que é a mensagem judaica para um grupo pequeno, mas você tem essa terceira promessa que é para todas as nações. Então, quando ele escolhe, ele está cumprindo esse terceiro momento. O pequeno ele já tomou as providências, que é o filho, é atrair quem está fora, etc. Agora, esse terceiro, que é mais abrangente, que muitas vezes a gente deixa de lado, mas, por exemplo, quem faz parte do movimento interreligioso, o que tu está fazendo? Tu está, né, difundindo e criando laços mais abrangentes com as outras nações. Acho que talvez seja uma saída. Eu li um comentário que, na verdade, Agar, levando em conta que a Ketorá é a mesma, que porque ela tinha esse conhecimento da fé abraânica, e que depois, nesse exílio, ela volta, ela se refaz como se fosse uma techuvá, e volta a compartilhar a fé abraânica. Por isso que ela volta e Abraão aceita ela novamente. Até tem um midrash que diz que o próprio Isaac vai buscar Keturá e traz ela para Abraão. Pessoal, aquilo de torturar as pessoas e não deixá-las ir a jantar era brincadeira, né? Não era verdade, era brincadeira. Muito bom, está muito bom. Queria agradecer a presença de todos. Como sempre, quero agradecer o apoio incondicional e fabuloso e a ajuda da Rebeca, que mantém esse curso em pé. E queria agradecer muito, Daniel, tua presença aqui, tuas palavras, teu trabalho, teu pensamento. Obrigado. Eu não queria dizer isso, mas você tem que ser rabino, assim que eu sou uma espécie de mais judia que te insiste. Algum dia vou conseguir que você entre na yeshiva, no instituto, algum tanto ajudar para rabino, porque você merece e o judaísmo merece um rabino como você também. Já te falei muitas vezes isso, mas não quero ser tão insistente e brigar com você na frente dos colegas. Daniel, Pablo, muito obrigado. Isso que tu está dizendo para o Daniel, eu já falei para ele. Somos vários, então. Somos vários. Muito bom, pessoal, muito bom. Obrigado por poder participar aqui com vocês aqui. Muito legal. Bom, e as portas estão abertas.
todas as semanas, 8 horas da noite, temos uma paraxá para nós estudar, para nós curtir, para nós aproveitar, para nós gostar. Assim que a gente espera todos vocês na próxima semana, e na outra, e na outra, e na outra. Que sempre temos surpresas. Muito obrigado, Daniel. A todos, um grande abraço. Tchau. Muito obrigada. Tchau, Boa pessoal. noite. Obrigado. Tchau. Tchau.